Quero te convidar a abrir sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 29. No dia seguinte, João viu a Jesus. João aqui é João Batista, tá, queridos? João viu a Jesus que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Vai agora ao versículo 35 desse mesmo capítulo, 35 a 37. No dia seguinte, João estava outra vez ali, e 2 de seus discípulos. E, vendo Jesus passar, disse: Eis aqui o Cordeiro de Deus. E os 2 discípulos ouviram-no dizer isto, e seguiram a Jesus. Senhor, essa é a tua palavra, Pai. Precisamos ouvir a tua palavra e não a palavra do homem. O teu evangelho, Senhor, não o evangelho da prosperidade, da cura, da autoajuda, mas o teu evangelho puro e simples, que é alimento para a nossa alma. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, sempre se fiquem à vontade. Charles Spurgeon, ele foi um pastor batista do século XIX. Ele teve em sua época a maior igreja da Inglaterra, com mais de 5.000 membros. Certa feita, para testar a acústica, de uma igreja que estava em construção, estava vazia, e ele do púlpito foi testar para ver se o som estava legal. E ele falou em alta voz a seguinte frase: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E um trabalhador que estava ali fazendo os últimos reparos para a inauguração daquela igreja, ao ouvir essa frase, ele não era cristão, ele foi tomado de uma forte convicção de pecados. Se arrependeu de seus pecados e se converteu a Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Queridos, embora a figura de um cordeiro, aqui citada por João, possa identificar talvez a mansidão de Jesus, não é esse o foco de João Batista. Quando João Batista apontou para Jesus como o Cordeiro de Deus, não estava enfatizando a sua mansidão, mas sim o sacrifício. Jesus é o sacrifício apontado por Deus para tirar os nossos pecados. Essa é a ênfase. Jesus é o Cordeiro de Deus, diz o texto, que tira o pecado do mundo. Ele é o Cordeiro de Deus, apontado por Abraão ao seu filho Isaque, lá em Gênesis 22, 8, lembram? E disse Abraão, quando Isaque perguntou: olha, tem fogo, tem aqui a faca para sacrificar o cordeiro, mas cadê o cordeiro? Abraão respondeu: Deus proverá para si o cordeiro, o holocausto, meu filho. E assim caminharam juntos. E Deus proveu naquele contexto, ali, o carneiro, e Isaque não foi sacrificado. Mas lá em Romanos 8,32 diz que Deus não poupou o seu próprio filho por amor a nós. Jesus é o cordeiro que Isaías disse que seria imolado. E disse isso 700 anos antes do fato acontecer. Isaías disse, 53, versículo 7, ele foi maltratado e humilhado. É como se Isaías tivesse tido uma visão futura, um futuro à frente de 700 anos e vendo a cruz. Ele foi maltratado e humilhado, mas não disse uma única palavra. Foi levado para a morte como um cordeiro que vai para o matadouro. Como a ovelha fica muda diante de quem corta a sua lã, ele não disse nada aos seus juízes e acusadores. Então, querido, Jesus é o cordeiro verdadeiro, que foi tipificado lá na Páscoa, quando o povo saiu do Egito. Tinha que ter um cordeiro sacrificado. Lembram? Êxodo 12, 5. O cordeiro, diz a palavra, ou o cabrito, será sem mácula, um macho de 1 ano. Jesus foi o cordeiro imaculado, sem defeito, perfeito. Perfeito. Em tudo, diz a Bíblia, ele foi tentado, mas não cedeu ao pecado em momento algum. Ele foi o cordeiro perfeito. E mais, o termo grego, amenos, para cordeiro, é uma referência aos vários usos do cordeiro como sacrifício do Antigo Testamento. É o mesmo texto, é a mesma referência. Tudo que esses sacrifícios
do Antigo Testamento prenunciaram foi perfeitamente cumprido na pessoa de Jesus quando se deu por nós na cruz do Calvário. Jesus ofereceu um único sacrifício, um sacrifício perfeito, um sacrifício completo, um sacrifício cabal, por amor a mim e a você. Vou repetir mais uma vez a célebre frase de João Batista, no capítulo 1, 29. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Paulo chama Jesus de Cordeiro Pascal em 1 Coríntios 5, versículo 7, parte B. Ele diz: Cristo, o Cordeiro de Deus, foi imolado por nós. Foi morto por nossa causa e por nosso bem, por nosso mérito. Não mérito, mas por nossa causa, para nossa salvação. Pedro comparou a morte de Jesus na cruz a um cordeiro imaculado e incontaminado. Lá em 1 Pedro 1, 18 e 19, olha o que diz. Sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Sangue de Jesus tem poder, por isso que sempre usamos essa frase, e tem poder mesmo, querido. No livro do Apocalipse, Jesus é mencionado cerca de 30 vezes como cordeiro. E em uma dessas referências, Apocalipse 13:8, diz que Jesus foi o cordeiro morto desde a fundação do mundo. Ou seja, Jesus é o cordeiro providenciado por Deus desde toda a eternidade. Portanto, querido, o cristianismo se distingue e muito das demais religiões. Em todas, o homem leva sacrifício aos seus deuses. Tem que fazer uma oferenda, tem que fazer um sacrifício, tem que subir uma escadaria de joelho, tem que ir para a esquina oferecer uma oferta às entidades. Mas no cristianismo, Deus providenciou o sacrifício para nós. E o sacrifício foi o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Ele é o Cordeiro de Deus. Ele foi preparado por Deus. Ele foi enviado por Deus. Ele veio da parte de Deus. Os nossos pensamentos acerca de Jesus precisam estar realinhados conforme essa apresentação que João Batista fez. Vou repetir a frase de João para você meditar nela o dia todo, dormir pensando nela. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Sendo assim, tendo essa verdade como foco da nossa vida, devemos servir Jesus fielmente como mestre, como Senhor. Devemos obedecê-lo lealmente como se obedece a um rei. Devemos estudar seus ensinos zelosamente como um nosso profeta, aquele que nos transmitiu a palavra de Deus. Devemos andar dignamente em seus passos, como nosso exemplo. Sim, porém, acima de tudo, devemos olhar para ele como nosso sacrifício e substituto, que levou os nossos pecados na cruz do Calvário. 1 Pedro 2, 25, 24 e 25. Olha o que Pedro diz. Levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fostes sarados, porque éreis como ovelhas desgarradas, mas agora tendes voltado ao pastor e bispo das vossas almas. Jesus é o nosso pastor e bispo das nossas almas. E mais, devemos olhar para o seu sangue derramado, que nos limpa de todo o pecado e nos dá também vitória sobre o pecado. Romanos, ou melhor, 1 João 1, 6 e 7 diz: se dissermos que temos comunhão com ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Eu amo Jesus, eu adoro Jesus, eu tenho comunhão com ele, mas vive uma vida toda emporcalhada, diz João, e diz a palavra no seu contexto geral, estamos mentindo e não praticamos a verdade. Mas se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros,
que o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Portanto, devemos nos gloriar apenas na cruz de Cristo, pois foi ali que a nossa salvação foi consumada, realizada, concluída e para a glória de Deus. Gálatas 6, versículo 14 e 15. Olha o que Paulo vai dizer. Mas longe esteja de mim gloriar-me, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Porque em Cristo Jesus nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem virtude alguma, mas o ser nova criatura. Quem é nova criatura aí? Quem pode dizer, eu não sou hoje o que era no passado, apesar de não ser agora o que deveria ser ainda. Irmão, Jesus não veio ao mundo como um rei. Ele não veio ao mundo como um político, um filósofo. Não veio como um mestre da moral, nem como um operador de milagres. O milagre era consequência da sua vida de compaixão pelo ser humano. Mas o propósito principal da vinda do Senhor foi morrer pelos nossos pecados. Lá em 1 Coríntios 15, versículo 1 a 4, como a mensagem está gravada, para a glória de Deus, vocês podem conferir detalhadamente essas referências. 1 Coríntios 15, versículo 1 a 4, diz o apóstolo Paulo: também vos notifico, irmãos, o evangelho que já vos foi anunciado, o qual também recebestes, e no qual também permaneceis, pela qual também sois salvos, se retiverdes, tal como vou tenho anunciado, se não é que crestes em vão, porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo Jesus morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Ressuscitou e está conosco em todos os dias, dia de sol e dia de chuva, na dor e na alegria. Ele veio como Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Veio para derramar seu sangue em nosso favor e fazer expiação pelos nossos pecados. Romanos 3, 24 a 26 diz que Deus nos declara agora sem culpa das ofensas que lhes fizemos, se confiarmos em Jesus Cristo, aquele que em sua bondade tira os nossos pecados gratuitamente. É de graça a salvação. E o perdão também é de graça. Você não tem que fazer penitência para ser perdoado. Você não tem que fazer 50 Pai Nossos para poder ser perdoado. É gratuitamente. E o texto continua. Deus foi quem enviou Cristo Jesus para levar o castigo pelos nossos pecados. E assim, por fim, a toda a ira de Deus contra nós. Ele usou o sangue e a nossa fé como um meio de salvar-nos da sua ira. Deste modo, ele estava sendo completamente justo, mesmo que não tivesse castigado aqueles que pecaram em tempos passados. Isto porque ele estava aguardando a chegada do dia quando Cristo viria e apagaria aqueles pecados. E agora também, nos dias atuais, ele pode receber pecadores do mesmo modo, porque Jesus tirou os pecados deles. Mas não será injusto que Deus deixe libertos os criminosos e diga que eles são inocentes? Não, porque ele age dessa maneira baseando-se na confiança que eles depositam em Jesus, aquele que tirou os seus pecados. Na linguagem viva, Bíblia viva. Irmão, Jesus veio para fazer por nós o que religião, dinheiro ou esforço humano não podiam fazer. O que ele veio fazer? Apagar nossos pecados. Agora, por que era necessário Jesus ter morrido como um cordeiro? Por que Jesus teve que ser sacrificado? Por que Jesus teve que morrer na cruz? Eis a questão. Por causa do pecado. O pecado é tão mau, é tão repulsivo e maligno aos olhos de Deus, que para tirá-lo e lançá-lo fora, Deus precisou sacrificar seu próprio filho. Não havia outro meio, não havia outra possibilidade, queridos.
de sermos libertos do pecado. E foi por causa do nosso pecado que Jesus suou grandes gotas de sangue lá no Getsêmani. Foi por causa do nosso pecado que ele foi cuspido, esbordoado e pregado na cruz. Foi por causa dos nossos pecados que ele teve aquela coroa de espinhos enfincada em sua cabeça. Foi por causa dos nossos pecados que ele foi abandonado temporariamente na cruz, ao ponto de declarar: Deus meu, por que me desamparaste? Ele foi desamparado pelo Pai temporariamente, para que nós não fôssemos abandonados eternamente no inferno. E mais, o Cordeiro de Deus veio para tirar o pecado, não para encobrir o pecado. Ele não veio para mudar o nome do pecado, mas para declarar o pecado. Não veio para desculpar o pecado, não veio para mudar ou promover o pecado. Ele veio, sim, diz a Bíblia, para tirar o pecado, perdoar o pecado. O homem não pode se livrar do seu pecado. O homem não pode espiar o seu próprio pecado. Não pode. Ele é escravo do pecado. O homem não pode ser salvo em seu pecado. Ele precisa ser salvo do pecado. O homem não providenciou a sua própria redenção. A redenção, a salvação procede de Deus. O Cordeiro de Deus tira o pecado com o seu sacrifício e não pelos seus milagres. Foi na cruz que o Cordeiro triunfou sobre o pecado. Ele se fez pecado por nós. Ele tornou-se nosso representante, o nosso substituto. Ele tomou sobre si os nossos pecados. Ele carregou sobre si, em seu próprio corpo, no madeiro, os nossos pecados. Ele foi transpassado pelas nossas transgressões. Para sermos salvos do pecado, Deus não colocou em nossa conta o nosso pecado. Isso é interessante. Sabe por quê? Porque ele transferiu para a conta de Jesus a nossa dívida, o nosso pecado, e depositou em nossa conta a justiça de Jesus. Houve uma transferência. Nossos pecados foram lançados sobre ele, e a justiça dele foi lançada ou creditada a nós. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Sim. Queridos, nessa simples frase, vemos o alcance da salvação. O alcance. O Cordeiro de Deus tira o pecado do mundo. Ou seja, homens de todas as tribos e línguas, de todos os povos e nações. O mundo aqui engloba todos, sem distinção de raça, religião ou cultura. É claro e é óbvio que esse versículo não ensina que todos são perdoados automaticamente pelo Cordeiro de Deus. Isso é heresia. Não há perdão automático. Perdão é para quem se arrepende de seus pecados e se volta para Jesus. Observe também que não são os pecados, mas o pecado. Usa aqui, o singular, o pecado. Todo tipo de pecado é tirado, diz a palavra. Não há pecado que Jesus não perdoe, a não ser a blasfêmia contra o Espírito Santo, que é algo raro de se acontecer. E se você um dia pensou ou pensa em ter cometido tal pecado, é porque você não cometeu tal pecado. Então, não há pecado que Jesus não perdoe, não há mancha que ele não apague. Ele purifica, limpa teu coração. Se você confessar a ele, se arrepender e buscar dele esse perdão, não há culpa que ele não remova. Ele tira o pecado não apenas de alguns, mas de todos. Não há classe privilegiada. Só o pastor merece perdão. Não. Todos nós estamos nivelados. Todos sem acepção e sem exceção. Não apenas os judeus, mas também os gentios. Não só os gregos, mas todos os povos podem ser alcançados pelo perdão de Deus. Queridos, a salvação não é apenas para um povo, mas para todos os povos. Porque Jesus é o Cordeiro de Deus, é o Salvador do mundo. Ele é o Cordeiro suficiente para uma pessoa. É o Cordeiro suficiente para uma família. É o Cordeiro suficiente para uma nação. E, acima de tudo, ele é o Cordeiro suficiente para o mundo inteiro. Amém. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Apocalipse 5:9 diz que Jesus
é o cordeiro que foi morto e comprou para Deus, com seu sangue, os que procedem de toda tribo, raça, povo, língua e nação. E nós estamos incluídos nesse povo aqui. O sacrifício do Cordeiro de Deus é suficiente para todas as pessoas do mundo, mas eficaz apenas para aqueles que creem. João 3,16 diz o quê? Porque Deus amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, não vá para o inferno, mas tenha a vida eterna. Repito a frase bombástica de João Batista: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O Cordeiro não apenas tirou, mas tira o pecado do mundo. O verbo está no presente. Isso é interessante. Jesus, o Cordeiro de Deus, morreu há 2000 anos, mas os efeitos de sua morte são tão atuais, poderosos e eficazes como no momento da crucificação. Ainda é eficaz para mim e para você. Todos os dias, pessoas são libertas de seus pecados. Todos os dias, pessoas são limpas de suas manchas. Ao se arrepender, ao colocar a boca no pó, ao clamar pelo sangue de Jesus. Todos os dias, pessoas são arrancadas da masmorra, da culpa. Todos os dias, pessoas são perdoadas e transferidas do reino das trevas para o reino da luz. São transferidas da potestade de Satanás para o reino de Deus. Todos os dias, toda hora. Portanto, se Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, devemos ir a Ele, ou morreremos em nossos pecados. Não há outro meio de sermos perdoados do pecado, libertos da culpa. Não há outro meio de fugirmos da ira vindoura, queridos. Se Jesus é o Cordeiro de Deus, precisamos ir e anunciar isso também ao mundo. Ao mundo, não nos envergonhar e apontar para Jesus, o Salvador. Concluindo, João Batista apresentou Jesus como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Não teve vergonha de Jesus. Ele falou para todos, em alto e bom som, 2 vezes aqui, no versículo 29 e no versículo 35 a 37. Ele não guardou essa preciosa informação apenas para si, mas proclamou essa verdade em alto e bom som. Qual foi a frase? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João Batista preparou o caminho para que outras pessoas conhecessem a Jesus e o seguissem. E quando João Batista falou isso para os 2 discípulos, eles abandonaram João e seguiram a Jesus. Jesus tem que ser seguido. Amém. E não um homem, não uma denominação, não uma religião, mas Jesus. Ele é o centro. Temos, portanto, queridos, a melhor, a maior e a mais urgente mensagem do mundo. E qual é essa mensagem? Jesus, o Cordeiro de Deus, morreu a nossa morte para que vivamos a sua vida. Vamos ficar de pé e vamos orar. Santo Deus, te louvamos, Pai, te adoramos, te glorificamos por ter enviado o teu Filho Jesus para ser o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Te louvamos, Senhor. Para onde iremos nós? Se só tu tens as palavras de vida eterna. Senhor, por mais que a mensagem dessa manhã não tenha focado em cura, não tenha focado em família, nos problemas do dia a dia, Senhor, essa é a espinha dorsal do teu Evangelho. Jesus, o Cordeiro de Deus, porque essa é a maior necessidade que nós temos, Senhor, de estarmos aos seus pés, reconciliados contigo, Senhor. Ah, Senhor, ter a Ti como o nosso perdoador, nosso Salvador, nosso Senhor. Esse é o principal, é a base, é o fundamento da nossa fé. As demais coisas o Senhor tem acrescentado em nossas vidas, o Senhor tem nos restaurado, nos curado, o Senhor tem suprido cada uma das nossas necessidades.
sejam necessidades físicas, emocionais, o Senhor tem nos curado do corpo e na alma, Senhor. Mas acima de tudo te bendizemos, te louvamos por ter enviado o teu Filho Jesus para ser o nosso Salvador, o Cordeiro de Deus, aquele que foi morto e com o seu sangue comprou para Deus povos de todas as tribos, línguas e nações, e te adoramos, Senhor, por conta disso.